testemunho de hoje, gente, é muito legal. Você conhece alguém que é um paciente oncológico? O que é isso? É aquela pessoa que foi acometida de um câncer, né? Seja em qualquer parte do corpo. E quando a gente recebe essa notícia, a família estremece, é uma situação difícil. E hoje nós reservamos para você um testemunho de uma pessoa que está vencendo, que venceu, que enfrentou, que viveu, mas na perspectiva de alguém que tem Deus no coração e que experimenta na adversidade a paz. A paz não é a ausência de problemas. A paz é a presença de Jesus na sua vida. Lembre-se sempre disso, tá bom? Para testemunhar para nós como venceu e está vencendo dia após dia essa situação, nós queremos chamar aqui a nossa querida amiga Cristiane Souza Félix, de Campos dos Goitacazes. Vem cá, querida. Uma salva de palmas para ela, gente. Deus te abençoe. Senta aqui, por favor. Cristiane, você me desculpa ter dito o seu primeiro nome meio assim, lento, é porque o clipe estava exatamente em cima. Eu fiquei em dúvida de Cristiane ou Cristiane. Cristiane. Tudo bem? Tudo bem, Dunga. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite, músico. Boa noite, produção. A paz de Jesus, o amor de Maria a todos vocês. Que satisfação estar aqui. Cristiane, que é colaboradora, está muito presente junto à nossa casa de missão em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que hoje Campos dos Goitacazes parou para ver o programa. Estou certo? É verdade, é verdade. Qual é a paróquia lá? Paróquia Santo Antônio de Guarulhos, do Paulo Henriques. Padre Paulo Henriques Barreto. Aí, Padre Paulo, sua bênção, que alegria ter uma paroquiana do senhor aqui, tá bom? Canção nova, para contar um pouco dessa história. Manda um abraço para esse povo lá, fica à vontade. Campos, olha, que alegria estar aqui em nome da nossa cidade, da nossa paróquia, Santo Antônio de Guarulhos, a paróquia que me acolheu, Dunga, nessa situação a qual você apresentou, e está lá agora, torcendo, orando, intercedendo por mim, porque, como você mesmo falou no PHN, a gente não faz nada sozinha. Né? A gente não vence nada sozinho. E foi maravilhoso sentir o calor da minha paróquia, que me acolhe, que luta comigo e me faz vencedora em Deus a cada dia. Maravilha. Bom, vamos começar a entender um pouco, né, o que é essa situação que muitos vivem. E acho que a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você, que as pessoas em casa, eu tenho certeza que gostariam de perguntar, como é que foi o momento que você recebe a notícia do diagnóstico? De repente você sente, né, faz os exames, de repente fica aquela apreensão e de repente vem a notícia. Você tem um câncer. Esse momento, como é que você recebeu essa notícia? Então, Dunga, não em uma situação muito comum. O diagnóstico veio exatamente no dia do meu aniversário. Que presentão. O dia que eu estava completando 35 anos. 10 anos atrás, a minha mãe passou pela mesma circunstância, então eu faço exames de rotina. E, exatamente nesse dia, eu tinha um exame marcado antes de ir para o trabalho. Fui fazer o exame, quando chego até a clínica, o exame foi realizado, e a doutora, por um instante, ela parou, olhou para mim e falou: aguarda um pouquinho que vamos repetir os exames. Assim, foi feito, repeti os exames, ela sentou comigo e falou: olha, tem um nódulo. Não adianta eu ficar falando com você, dando a volta, porque você sabe a realidade, porque viveu com a sua mãe, e existe um nódulo, mas, com certeza, você vai saber lidar com essa situação. Dunga, por mais que uma médica vire para você e fale que você vai saber lidar com a situação, é assustador. É um momento assustador. Parece que o chão some, o céu inexiste para você. O medo, como toda gente, eu tenho medo da morte naquela circunstância. Lidar com a finitude é algo muito complexo. Sobretudo porque, na época, minha filha só tinha 1 ano e 8 meses. E o meu menino só 4 anos de idade. Então, a primeira coisa que o seu pensamento remete: e as crianças? E as crianças? Você usou uma palavra muito interessante, né?
trabalhar com a finitude, ou seja, saber que, de repente, aquilo que a gente imaginava ser lá na frente pode ser uma realidade, ou seja, o fim da vida. A você que nos acompanha agora, tudo tem um fim, porém, tudo tem um fim que foge à nossa vontade. E, muitas vezes, algumas coisas que acontecem em nossa vida pode, a princípio, significar o fim. Pode ser o fim de um casamento, pode ser o fim de uma amizade, pode ser a falência, pode ser até mesmo algum problema de saúde. Como trabalhamos com esse sentimento de fim? Ou seja, nessa hora, a família tem que estar junto. Nossa. Como é que foi você e teu marido, por exemplo, nesse momento, a hora que, na solidão ali do quarto, nas conversas, como foram as primeiras conversas sobre isso? Então, fui trabalhei normalmente, saí da escola, fui ao santuário e falei, Senhor, eis-me aqui. Eu te conheço. O Senhor me conhece. Eu sei de tudo aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. Saí do santuário, fui para a minha casa e fui conversar com o meu marido. O meu marido, diferente de mim, ele quase não fala, uma pessoa muito introspectiva. Sentamos à beirada da cama e contei para ele todos os meus medos frente ao diagnóstico do câncer. Dunga, para minha felicidade e soerguimento naquele momento, o meu marido Vitorino, ele vira para mim, ele ouviu todo o meu medo, todo o meu diagnóstico, tudo que poderia acontecer, ele vira e renova os votos. Ele renovou os votos feitos no altar comigo no dia do nosso casamento. Que reação maravilhosa. Nossa, meu chão voltou, o céu existiu. Porque, como você mesmo falou, é fundamental a participação ativa do seu esposo, da esposa, enfim, quem passa a situação, a família tem uma participação crucial. Vamos dizer que 70% da sua vontade de viver vem exatamente da força vinda da família. Eu quero dar parabéns. Como é que é o nome do esposo mesmo? Vitorino. Vitorino. Bom, com esse nome, né? De é uma vitória, né? Mas que reação maravilhosa, Vitorino. Parabéns. Vamos aplaudir o Vitorino, gente que está aqui. Daqui a pouco ele vai entrar aqui também, mais no final do programa. Começando a entender? E por que de um testemunho desse no PHN? Porque quantas e quantas e quantas famílias, nesse momento, de um momento ou de um câncer, ou de um momento de uma notícia, por exemplo, como o vírus HIV, ou um Alzheimer, uma esclerose múltipla, e, de repente, nesse momento, os familiares se esfriam com o paciente. Então, enfrentar uma doença sem o apoio da família. Então, hoje, para você que vive algo semelhante na tua casa, então, por hoje, não. Por hoje, eu não vou deixar de ser solidário. Eu preciso estar junto. Ele renovou os votos feitos no dia do casamento. Que coisa maravilhosa. Exatamente, Dunga. Você trouxe imagina, paz. Você imagina eu vivendo naquela circunstância e esperava qualquer outra reação por parte do Vitorino. Não que eu achasse que ele fosse me abandonar, que não é característica dele, mas eu também não esperava uma renovação dos votos. Isso é praticamente ele dizer, te aceito independente das circunstâncias. Eu aceito você e estou com você, seja como for. Isso, para mim, foi maravilhoso. O que foi mais difícil ou mais doloroso ao longo desses primeiros dias ou as primeiras atitudes em relação ao tratamento? O que foi mais doloroso nesse momento? O mais doloroso, para mim, foi, como eu falei, saber aonde ajustar os meus 2 filhos nessa situação. Ou seja, não tem como uma mãe não pensar nos filhos nessa hora. Não tem. Por mais que eu tenha uma família enorme, venho de uma família muito grande, mas os meus filhos são pertences a mim, dados por Deus, né? Então, eu ficava, Senhor, como que eles vão enfrentar essa situação? O que eu tenho que fazer com o Mateus? O que eu tenho que fazer com a Maria Vitória? Sobretudo porque eles, todos os dias, mãe, como é que você está? Mãe, você está bem? Mãe, nós somos o teu remédio. Tá? Mãe, eu estou aqui. Então, isso
ao mesmo tempo que alegrava meu coração, gerava também um medo muito grande, né, de como fazer com os dois. Eu tive que sair da minha cidade, ficar 2 meses fora para fazer parte do tratamento de radioterapia. E eles ficaram. 2 meses. A 2 princípio, meses. 2 meses já fora. Isso, a radioterapia, eu fiz primeiro a quimioterapia durante 9 meses, que eu passei por N situações de perda de memória, perda de visão, fiquei sem andar, né, e meus filhos presenciando tudo isso. Quer dizer, mesmo diante da perda de visão, perda de memória, a impossibilidade de andar, o mais doloroso não foi isso. Não. O mais doloroso era pensar nos filhos. Exatamente, o que vai ser. porque eles estavam vivenciando comigo aquela situação e o Vitorino fazia um esforço imenso nos meus ouvidos para ficar lembrando o nome das crianças, para que eu pudesse recuperar a memória. Depois eu fui fazer a radioterapia em Niterói e eles ficaram em Campos com os meus pais. Nossa, e eu somava e arranjava uma força. Se você me perguntar, eu digo uma força provinda mesmo do céu. Porque eu pensava, não, eu preciso voltar. Eu preciso voltar para Campos, porque eu tenho 2 vidas que estão à minha espera. 2 vidas, mas alegrava também porque filhos crescendo na dor. Filhos crescidos e sendo amadurecidos também. Porque ali eles estavam sabendo, mesmo que diminutos, mas sabendo a realidade da vida. Que a vida não é só aquela parte da brincadeira, da escola e tal, mas existe, e o Mateus assumiu isso como uma responsabilidade sobre a minha vida. Como eu te falei, ele dizia, mãe, eu sou o seu remédio. Quantos anos ele tinha mesmo? O Mateus, na época, estava apenas com 4 anos de idade. 4 anos de idade. Isso. A Maria com 1 ano e 8 meses. Ela funcionava como uma espécie de papagaio, né? Repetia. Mas ele assumia, olha, mãe, eu estou aqui. Mãe, você está bem? Então, acho que a fase mais difícil para mim, tá, foi saber aonde ajustar, como ajustar os meus filhos nessa situação. E, graças a Deus, assim, de fato, Dunga, são os meus remédios. Quanto tempo desse diagnóstico para hoje? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Ou seja, é um processo recente, é um processo que ainda se vence, é um processo que ainda se acompanha, mas é um processo que já pode se ver o milagre. Inclusive, milagre, gente, deixa eu dizer para você, milagre tem começo, meio e fim, viu? Pode ser que você esteja no começo do seu milagre. Já é milagre. Pode ser que você esteja no meio do seu milagre. Já é milagre. E alguns de nós, pode ser que estejamos nos finalmente, na conclusão daquela obra, daquele período onde Deus interviu em nossa vida. Veja que eu usei a palavra de interviu, intervenção, jamais de interferência. Veja que Cristiane, ela, quando soube, antes de até chegar em casa, depois do trabalho, foi para o santuário. Foi bater um papo com aquele que é o autor da vida, aquele que é o salvador da vida, aquele que é o santificador da vida. E depois foi com o esposo. E o esposo, numa reação inusitada, renova as promessas feitas no dia do matrimônio. Depois vê a solidariedade dos filhos. Gente, tudo isso já é milagre, já faz parte de um pacote onde o milagre já está acontecendo. Eu tenho certeza que você, que está passando por uma situação que talvez você não entenda, e talvez você ainda não parou para detectar que esses detalhes já fazem parte do milagre que está acontecendo na tua vida, e talvez você esteja esperando como aquela pessoa que saiu de madrugada para ver se ia chover, e ficou lá 4 horas esperando a chuva e não choveu, mas quando ela entrou, ela estava totalmente molhada pelo sereno da noite. Ela esperava a chuva, não choveu, mas entrou molhada. Está dando para você entender? Pode ser que o milagre esteja acontecendo na tua vida, mas você ainda não abriu os olhos da fé, não olhou ao seu redor para ver o quanto Deus já está fazendo, como fez, e nós vamos continuar sabendo aqui da história que realmente vai mexer com muita gente.